Olá! Na aula de hoje abordaremos difusão mássica em gases. Lembrando que o gás é o estado de agregação da matéria no qual as forças de coesão entre os constituintes que a compõem são tênues. Neste caso, tal estado é identificado ao conjunto de moléculas que preenche totalmente o volume de determinado recipiente, bem como a temperatura está associado à energia cinética das moléculas, ou seja, do seu movimento. E a própria definição de volume decorre da ocupação molecular no espaço tridimensional considerado. O movimento molecular dos gases pode ser interpretado via teoria cinética dos gases, inaugurado por Maxwell no século XIX. Para tanto, vamos considerar que o gás ideal venha a ser puro e constituído por um grande número de moléculas de massa m e diâmetro d, assumindo-as enquanto esferas rígidas. Essas moléculas têm a mesma velocidade média molecular ômega, onde na expressão de ômega podemos identificar a energia cinética por meio do termo R vezes T. Lembrando que R é a constante universal dos gases, T é a temperatura no meio em que ocorre a difusão e M é a massa molar da molécula. Neste caso, a denominaremos como soluto. Um determinado caminho livre médio, que significa a distância na iminência de colisão entre as moléculas. O caminho livre médio é obtido por meio desta equação, na qual nós identificamos novamente a energia cinética R vezes T. No denominador encontramos N0, que é a população molecular em função do número de Avogadro. D é o diâmetro molecular e P é a pressão do sistema. Podemos analisar o fluxo difusivo na direção Z, notando que na medida que a cor de mais escura dilui-se nessa direção, traduzindo então a segunda lei da termodinâmica. Se olharmos a figura no espaço tridimensional, podemos observar que no plano 1, a concentração molecular do soluto A está indicado com o subscrito 1 até o plano 3. Se passarmos para essa figura tridimensional no plano, observamos que o fluxo ocorre na direção Z, no qual identificamos Z menos delta sobre Z, próprio ponto Z, e Z mais delta Z. E observamos também a maior concentração no plano 1 e a menor concentração no plano 3, acarretando, portanto, o fluxo molar. Na intenção de procurar a natureza desse fluxo difusivo, lançamos mão da definição de fluxo. Quem vem a ser fluxo? Fluxo líquido é o fluxo que entra menos o fluxo que sai. Ou seja, o fluxo que entra está associado ao plano 1 e o fluxo que sai está associado ao plano 3. Lembrando que a definição de fluxo é igual a velocidade vezes concentração. Na expressão em achura azul, o subscrito I indica ou o plano 1, ou o plano 2, ou o plano 3, onde fluxo molar com J maiúsculo do soluto A na direção Z é igual a uma velocidade característica apontada nessa expressão em amarelo, indicando o quê? Lembre-se que ômega refere-se à velocidade média molecular. E a velocidade média molecular, ela se dá tridimensionalmente, portanto,
ela migra, as moléculas migram para todos os sentidos e direções, portanto, 1/6, ou seja, especificamente na direção de Z positivo, 1/6 de ômega. Neste caso, o fluxo difusivo do soluto A em qualquer plano I, seja ele no plano 1, 2 ou 3, é dado por esta expressão em rosa. Retomando a definição de fluxo global agora. Fluxo difusivo molar de A na direção Z, do modo como está apresentado na equação em amarelo, podemos identificar já nas equações em rosa esse fluxo molar, tanto no plano 1, onde está mais concentrado o soluto, assim como no plano 3, onde o soluto está menos concentrado. E aqui nós podemos identificar que a concentração no plano 1 vai ser igual à concentração no plano 2 mais uma concentração de não equilíbrio. O que significa essa concentração de não equilíbrio? No caso de haver equilíbrio termodinâmico, essa concentração é nula, de tal modo que a concentração no plano 1 é igual à concentração no plano 2, que é igual, por sua vez, na concentração no plano 3. Tendo em vista que a maior concentração é no plano 1, nós vamos admitir ao mesmo tempo impondo que a concentração no plano 1 vai ser igual à concentração no plano 2 mais essa concentração de não equilíbrio. Da mesma maneira, como a concentração em 1 somou-se essa concentração de não equilíbrio, a concentração em 3 vai ser o quê? A concentração no plano 2 menos essa concentração de não equilíbrio. Assim, substituindo essas definições de concentração nos respectivos fluxos, nós temos essas duas equações em amarelo, as quais, por sua vez, pode ser substituído no fluxo líquido, resultando que no fluxo na direção de Z vai ser igual a 1/3 da velocidade média molar vezes essa concentração de não equilíbrio. Observem, na situação de equilíbrio, essa concentração subscrito estrela, ela necessariamente é igual a zero. Sendo zero, no equilíbrio termodinâmico, não existe fluxo de matéria. A grande pergunta que se faz é: qual é o valor desta concentração? Portanto, na busca desta concentração, a concentração em asterisco, podemos renomear as concentrações em 1, as concentrações em 2 e as concentrações em 3, com seus respectivos eixos, de tal modo que nós vamos analisar esta figura em termos de definição de derivada, ou seja, utilizando ela no limite. Ou seja, a concentração maior, que é em Z menos ΔZ sobre 2, observe que o ΔZ está em sentido oposto ao das concentrações e, portanto, olhem só que interessante. Disso resulta o sinal negativo, e esse sinal negativo, olha só, hein, é uma imposição da segunda lei da termodinâmica, ds maior do que zero, que indica que vai dar maior concentração CA1 para menor concentração CA3, implicando no fluxo difusivo. Portanto, da forma como está, não aparece a definição da concentração de não equilíbrio. Contudo, se nós olharmos para essa figura, podemos observar esse triângulo. Neste caso, notem esse triângulo em relação ao triângulo maior. Em assim sendo, nós podemos fazer uma análise de semelhança de triângulo. De tal maneira que podemos ter agora sim uma expressão para esse CA estrela. Notem, pessoal, na aventura do gradiente igual a zero, ou seja,
dCA, dZ igual a zero, CA estrela igual a zero, não há fluxo. Ou seja, não havendo diferença de concentração, não existe fluxo de matéria. E como nós vimos anteriormente, é um critério de equilíbrio termodinâmico. Substituindo esta equação em amarelo na equação do fluxo, temos a primeira lei de Fick. Observe na primeira lei de Fick o sinal negativo, insistindo que esse sinal negativo decorre da segunda lei da termodinâmica, ds maior do que zero. O gradiente, especificamente nesse caso, é o gradiente de concentração que provoca um fluxo de matéria. Se nós olharmos a primeira lei de Fick, conseguimos observar este coeficiente. Esse coeficiente denomina-se coeficiente de autodifusão. O que significa o coeficiente de autodifusão? Significa que o soluto A difunde-se no meio constituído dele próprio. Desse modo, a primeira lei de Fick pode ser reescrita em termos do coeficiente de autodifusão. E o que representa um coeficiente de difusão? Ele está necessariamente associado à mobilidade do soluto no meio, governado pela interação soluto no meio. E mais ainda, a importância do entendimento do coeficiente de difusão ou difusividade reside no fato de que, ao se procurar compreendê-lo, a difusão mássica em si estará apreendida, que neste caso especificamente, a difusão mássica está atrelada ao mecanismo devido à teoria cinética dos gases. Pois bem, se conhecermos a velocidade média molecular, ômega, e o caminho livre médio, lambda, nós temos uma equação para o coeficiente de autodifusão. Notem que utilizei o termo equação porque esta equação em amarelo foi obtida via conceitos. Não houve ajuste nessa equação. Lembrando que o M aí é a massa molar do soluto, P, pressão do sistema, R, constante universal dos gases, T, temperatura do sistema, N0, número de Avogadro, P, pressão do sistema e D, diâmetro molecular do. Como é que a gente faz, então, quando nós temos a difusão do soluto em determinado meio B? Por exemplo, a difusão do vapor d'água no ar, a difusão do oxigênio no ar, a difusão do gás nitrogênio no gás nitrogênio. Observe, então, que da primeira lei de Fick, a gente diz o quê? DAB, difusão do soluto A no meio B. Atenção lá, no caso de gases, DAB é igual DBA, ou seja, a difusão do oxigênio no gás nitrogênio é igual o coeficiente da difusão do nitrogênio no gás oxigênio. E disso decorre as definições em termos de coeficiente binário de difusão, binário porque existem duas espécies químicas distintas envolvidas no fenômeno de transporte. A massa molar reduzida, a velocidade média molecular, o caminho livre médio e o diâmetro de colisão entre os gases envolvidos. Essa informação basta substituir na equação do DAB, obtida via equação para a proposição do coeficiente de autodifusão. Substituindo N0 e o R em unidades coerentes, nós podemos, então, ter a primeira equação para avaliar o coeficiente de difusão binário. Lembrando sempre que a temperatura utilizada aqui, nesta expressão, necessariamente é em Kelvin, a pressão
necessariamente em atmosfera, o diâmetro DAB minúsculo. Esse diâmetro, pessoal, na maneira como exposto aqui, significa diâmetro de choque, tá ok? E o coeficiente de difusão, ao utilizar essas unidades, o seu resultado sai em centímetro ao quadrado por segundo. Para efeito de avaliarmos o desempenho desta equação, vamos considerar a difusão do soluto A, soluto este, oxigênio, dióxido de carbono, amônia e dióxido de enxofre no ar. Nesta tabela apresenta-se a fórmula molecular das espécies químicas envolvidas, a massa molar de cada espécie química e olha só, o coeficiente de difusão avaliado experimentalmente das espécies químicas no ar. Por exemplo, o coeficiente de difusão do oxigênio no ar a 0 graus Celsius é igual a 0,175 centímetros ao quadrado por segundo. E esse D é o diâmetro molecular de cada espécie química presente nessa tabela. Notem o desvio relativo. Entre 200 a 350% de erro. Onde está o grande problema, pessoal, nesse desvio? O grande problema está em assumir o valor do diâmetro molecular de cada espécie. O porquê isso? Notem, lá no início da exposição desta aula, nós admitimos que para haver um fluxo molecular, este se dá por intermédio de colisões moleculares. E as colisões moleculares, por sua vez, se dá pelo contato entre as moléculas envolvidas. Ou seja, nós pegamos, assim, além disso, consideramos essas moléculas como esferas rígidas. Olha só, hein? Esferas rígidas, a colisão da molécula uma em contato com outra, em outras palavras, nós levamos uma abordagem newtoniana para uma escala molecular. Então, observe que isso decorre, olha o desvio. Eis a nossa hipótese. Né? Na figura 3.1, as moléculas, para colidirem, entram em contato com outra. Entretanto, nós podemos fazer a seguinte aproximação. Vamos supor a molécula A parada, a molécula V vem a seu encontro, aproxima-se até uma certa distância tal a B. A partir desta distância, a força de atração é compensada pela repulsão entre essas moléculas. A esse grandeza dá-se o nome de diâmetro de colisão. E a relação dessa força de atração e repulsão pode ser vista via potencial de Lennard-Jones. Ou seja, a distância entre A e B é balanceado pela força de repulsão e atração entre tais moléculas. Assim, o coeficiente, o D minúsculo AB, é substituído pelo tal AB. Bem, e o diâmetro de colisão, da maneira como apresentado aí em cinza, existem, pessoal, esse tal subscrito I, ele pode ser o ar. A propósito, o valor do diâmetro de colisão do ar é 3,71 angstrom, ou esse valor é tabelado para as espécies químicas, ou ele pode ser obtido via equações que consideram grandezas termodinâmicas. Nesse caso específico, VB significa volume normal, volume é a temperatura normal de ebulição. Isto para gases apolares. No caso de moléculas polares, molécula A polar e molécula B polar, ou seja, as forças aí são regidas por forças de polo, enquanto se uma é polar e a outra polar, é por dipolo induzido. Nesse
caso, necessariamente aparece a importância do momento de dipolo. Observe o seguinte: ao se considerar a difusão das espécies químicas anteriormente abordadas, notem que o desvio agora, considerando o diâmetro de colisão de Lennard e Jones, o desvio reduz a um dígito, ou seja, está na ordem de 40%. Ainda assim, é um valor muito alto. Observe que, nesse caso, o diâmetro de colisão, se compararem com a tabela anterior, o diâmetro de colisão aí é maior do que o diâmetro molecular. Bem, precisa de correções ainda ou estimativa do DAB. Para isso, observe, essa constante de beta é em torno igual a 1,05. Ele pode ser dado via uma expressão de Hirschfeld-Bird-Sputz ou de Wilk-Lee. A correção de Wilk-Lee considera o tamanho das moléculas em termos de sua massa molar. Notem esse ômega D. Esse ômega D significa a integral de colisão. O que significa essa integral de colisão? Ela necessariamente está atrelada às forças de atração e repulsão entre as moléculas, da forma como apresentado no restante deste slide. Existem para a integral de colisão valores tabelados, assim como correlações como aquela que é apresentada em azul para moléculas apolares, proposta por Neufeld e colaboradores. Notem que nesta expressão do ômega D existe a temperatura reduzida, a qual estabelece a relação entre energia cinética, Kb é constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido pela energia máxima de atração advinda do potencial de Lennard-Jones. Para cada espécie química, é fornecida na última equação em rosa, para cada espécie química, está associada a temperatura normal de ebulição. No caso do ar, esse valor é 78,6 Kelvin. Só recordando que o potencial de Lennard-Jones estabelece também o diâmetro de colisão entre as moléculas. E no caso de moléculas polares, ou se A é polar ou bipolar, não significa uma e outra não, necessariamente é ou. Notem que nesse caso, de novo, aparece o momento de dipolo. E no caso de moléculas polares, a integral de colisão ela é corrigida por um termo em parênteses, no qual considera a informação sobre a polaridade de tais moléculas. No caso da análise dos exemplos da difusão do oxigênio no ar, do dióxido de carbono no ar, do dióxido de enxofre no ar e da amônia no ar, o cálculo para o ômega D que vocês podem fazer em casa são esses que estão aí apresentados. Notem como o desvio calculado fica lá na faixa em torno de 5 a 10%, é muito melhor do que o apresentado anteriormente. O grande problema é o tanto de conta a ser feito para estimar esses valores. Neste sentido, existe a proposição de Fuller e colaboradores, no qual corrigem, olha lá pessoal, o expoente da temperatura. Anteriormente, esse expoente era 1,5. A correção para 1,75 decorre de se considerar implicitamente a influência da integral de colisão.
Uma outra modificação é em relação ao diâmetro de colisão entre as moléculas. Neste modelo de Fuller colaboradores, esse diâmetro é substituído pelo diâmetro difusional. Em que esse diâmetro difusional, na primeira tabela, olha só, por exemplo, a difusão do oxigênio no ar. Se nós olharmos na primeira e segunda coluna da primeira tabela, nas duas últimas linhas, tem lá os valores, né? 19,7 para o ar e 16,3 para o oxigênio. Então, basta substituir esses valores na expressão do diâmetro difusional, que fica fácil de obtê-lo. Mas, por outro lado, se não tiver o composto químico presente nessa primeira tabela, como, por exemplo, o metano, como é que a gente faz? Então, observe que para o metano não encontramos na primeira tabela, a gente observa a tabela de baixo, onde é a contribuição do incremento de cada átomo presente. Observe que o valor do carbono é 15,9 cm³ por mol, do hidrogênio 2,31 por mol. O que significa isso? Como calcular o volume, especificamente do metano, por sua contribuição. Quantos átomos de metano existem na sua fórmula? Um átomo. Quantos átomos de hidrogênio existem na sua fórmula? 4 átomos. Então, basta substituir os volumes atrelados a cada átomo na expressão de sua soma, que se tem o volume considerado. No caso do metano, 25,14 cm³ mol. Fazendo essa substituição no valor de Fuller et al., da sua expressão, notem o desvio, pessoal. Em torno, aí, na média, 3%, 2%, ou seja, é uma correlação extremamente adequada e que eu recomendo fortemente que vocês a utilizem. A propósito, se nós observarmos a equação em amarelo de Fuller, a gente observa o quê? Que ela é válida para a temperatura T1, P1, como por exemplo apresentado na tabela, T1 sempre em Kelvin, tá, no caso 273,15 Kelvin, e a pressão sempre atm. Pois bem, esta mesma expressão ela é válida para a temperatura T2, como por exemplo 25 graus Celsius, e para a pressão P2, como por exemplo 1,5 atm. Entretanto, mesmo modificando temperatura e pressão, o diâmetro difusional permanece o mesmo, constante, assim como a massa molar do soluto A, B, também permanece a mesma. Partindo desse pressuposto, nós conseguimos propor uma expressão na qual, conhecendo o coeficiente de difusão em determinada referência de temperatura e pressão, é possível estimar o seu valor em outra temperatura e pressão. Basta dividir DAB nas condições 2 por DAB nas condições 1. Um exemplo simples é o seguinte: da tabela, a gente observa que para a temperatura de 0 graus Celsius, lembrando que tem que ser necessariamente em Kelvin, e pressão igual a 1 atm, nós vimos que o DAB, o valor do DAB, 0,175 cm² por segundo. Muito bem. Uma condição 2, a 25 graus Celsius. Olha lá. A 298, faltou a unidade, hein, pessoal? Não cometam esses deslizes que eu cometi aqui. Tem que pôr o K maiúsculo depois da temperatura. E pressão de 1,5 atm. Substituindo essas informações na expressão em azul, obtemos o valor do coeficiente de difusão de 0,133 cm² por segundo. Pergunta é, se essa pressão P2 fosse igual a 1 atm, qual seria o valor? Faça uma continha.
E, finalmente, o efeito da não idealidade. O efeito da não idealidade, retomando a lei de Fick, tá? Onde aquela DAB sobrescrito V, nós podemos chamar, como chamaremos daqui para frente, toda vez que é corrigido com fator de termodinâmico, como sendo coeficiente de difusão termodinâmico. Tá ok? Em que esse DAB subscrito V é o DAB, coeficiente binário de difusão, multiplicado pelo fator termodinâmico, que para gases é dado por essa expressão oriunda lá das constantes viriais, tá bom? No caso da estimativa do coeficiente de difusão em outra temperatura e pressão, notem que nesse caso ele é corrigido pelo fator termodinâmico. A pergunta que fica é: quanto vale esse fator, essa relação devido ao fator termodinâmico, tá? Para pressões ponderadas? Será que vale a pena o esforço de fazer essa conta? Façam, né? Muito obrigado e até a próxima.